nossa mensagem de hoje é confessando a palavra de Deus. Então, essa mensagem, talvez você não vibre muito com o título, porque você não sabe o que significa. Mas hoje nós vamos aprender a respeito da confissão da palavra de Deus. Alguns têm preconceito, mas eu tenho fé para crer nessa mensagem que tem me ajudado desde o ano de 2008, e eu compartilho essa mensagem com você, com a nossa igreja, porque nós iremos, nós continuaremos crescendo na graça, na revelação, na unção. Ninguém tem jeito, está levantando a mão, falou unção, pleno evangelho. Na unção nós continuaremos crescendo em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, confessando a palavra de Deus é o título desta noite. Segundo aos Coríntios 4:13, diz assim a palavra do Senhor: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. O apóstolo Paulo está trazendo uma citação lá do Antigo Testamento, e o que ele quer nos mostrar, que a Bíblia Sagrada está nos ensinando, é que a fé não pode ser guardada, mas a fé ela precisa ser liberada, a fé precisa ser professada, precisa ser lançada. Como, pastor, que se libera a fé, pastor? Com as nossas palavras, amém? Então nós precisamos entender isso. Quantos creem que a fé move montanha? Levanta a mão. Pode abaixar que está errado. Aleluia, é só pegadinha. É assim que aprende. A fé por si só não move montanhas. O que move montanhas é o declarar por fé. Não fique vermelho, não fique triste. Pastor, poxa, que chato. No começo da pregação, o pastor fazer uma brincadeira dessa. É pior o que eu fiz numa igreja esses dias aí. Eu falei assim: quantos creem na oração, que Deus escuta a oração? Quantos oram? Por que você não ora então? É assim. Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, eu amo quando o pastor fala, sabe essa coisa? Sei, está errado, não é assim. Eu falei: nossa, eu amo, eu aprendi, Ele ama até hoje, não é do nosso ministério. Tem muita gente que ama a gente e não está aqui. Por quê? Porque nós somos pastores além daqui do pleno evangelho. Estamos alcançando muitas vidas em nome de Jesus. Então, meu irmão, a fé precisa ser liberada. Fé, escute, presta atenção, escute o que eu estou dizendo aqui. Fé, ela guardada não vai resultar em algo poderoso. O que o pastor Carlos Coutinho vai ensinar a você aqui, através da palavra de Deus e que o Espírito Santo do Senhor ministra nas nossas vidas, é que nós precisamos liberar a nossa fé. A montanha ela só se move quando nós liberamos por fé, amém? Olha para quem está do teu lado aí, até ele aprender, para ele, você precisa liberar a sua fé. Querido irmão e irmã, nós temos um espírito de fé. Esse ministério tem uma graça, tem uma mensagem. Presta atenção aqui. Esse ministério ele tem uma operação poderosa de fé que acontece aqui. Por isso que dificilmente, é impossível na verdade, você que entra aqui e abre o teu coração, você permanecer o mesmo. Nós vamos continuar crescendo na fé, porque há uma unção, uma graça, um espírito de fé aqui. Por isso que nós continuamos prosperando, por isso que nós andamos sarados, por isso que nós andamos em vitória. Por quê? Porque nós temos essa unção, esse espírito de fé. Conforme diz o texto, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu criei, escute, eu criei, por isso falei. Eu falo, eu creio, por isso que eu falo. Eu creio e declaro. Declaração sem fé também não acontece nada. Fé mais declaração é o que vai resultar vitória na vida do crente, amém? Quando a gente fala, querido irmão, presta atenção aqui. Quando a gente fala sobre confissão da palavra, nada tem a ver. A gente escuta algumas palavras no nosso contexto e a gente já vincula para uma outra coisa. Ouvimos sobre confissão e já pensamos sobre confissão de pecado. Não tem nada a ver aqui.
Quando nós estamos falando de confissão, nós estamos falando não no sentido, nesse sentido de confissão de pecado. Quando nós estamos falando de confissão, nós estamos falando sobre declarar com a nossa boca aquilo que a palavra de Deus diz, quem nós somos em Cristo e aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Quando o crente leva a sua vida, então, falando, declarando, verbalizando aquilo que ele está sentindo, provavelmente esse crente não vai muito longe. Por quê? Porque Deus não nos chamou para nós andarmos por vista. Deus nos chamou para nós andarmos por fé. Isso está escrito em 2 Coríntios 5:7. O crente foi chamado para andar por fé, tanto que a própria palavra de Deus diz: o meu justo, presta atenção, não vou pedir mais atenção, o meu justo viverá pela fé. Então você e eu não fomos chamados para andar nos sentidos, nos 5 sentidos. Nós fomos chamados para andarmos o quê? Naquilo que a palavra de Deus declara. Eu me apego, independente do cenário, eu me apego a ela, permaneço nela, fico firme, porque a fé é a convicção, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Essa é a fé, e nós precisamos então andar dessa forma. Nós precisamos andar dessa maneira. Nós não podemos tentar, querido irmão, entender as coisas só com a nossa mente. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que se entende as coisas espirituais quem é espiritual. Nós precisamos ser espiritual. Nós não podemos querer, não, eu quero razões para entender isso. Nós queremos entender. Como que você vai entender o corvo levando carne para Elias? Como que você vai entender a virgem concebendo um filho? Como você vai entender o maná caindo do céu, e o maná que tem todos os nutrientes necessários para o corpo? Como que você vai explicar e entender? Não tem como, meu irmão. Nós fomos chamados para andar por fé. Aí, posso falar tudo ou não posso? Enquanto você ficar pensando, eu quero entender tintim por tintim, quero saber como que vai acontecer, você não vai viver milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. E quem quiser acreditar, já começa a acreditar. E tem milagre de Deus para acontecer na sua vida. Tem milagre de Deus. Tem milagre de Deus. Então, confissão da palavra, presta atenção, confissão na palavra, ela é algo que nós declaramos com a nossa boca, nós liberamos com a nossa boca aquilo que nós cremos. Por isso a importância de você fazer parte de um culto como esse, como uma igreja como esta, ou qualquer outra igreja que seja uma igreja da palavra de Deus. Há igrejas que pregam mensagens que vão destravar, que vão ensinar você a respeito de todos os assuntos, tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente. É necessário você ouvir. Como você vai crer em algo se você não ouviu algo? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então nós precisamos ouvir. Como que eu vou reivindicar que o inimigo saia da minha casa, pega essa enfermidade e vai embora, se eu acredito que a enfermidade foi Deus quem colocou? Quem está entendendo isso? Diga amém. Eu preciso entender: conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso entender sobre aquilo que pertence a mim. Não adianta só eu dizer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ok, Joãozinho, ou Carlos, ou Zezinho, o que você tem? Não sei. Por que você não sabe? Porque você não ouviu a palavra. Então é necessário a gente entender, ouvir a palavra e entender aquilo que nos pertence em Cristo. E quem pode, pastor Coutinho, revelar aquilo que Cristo proporcionou, disponibilizou para mim na cruz do Calvário? O Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto tem muito crente, não vou dizer isso, não vou profetizar isso, mas enquanto tem alguns crentes que correm atrás de profetas, crentes olham para dentro. Crentes olham para dentro. Porque o Espírito que sabe todas as coisas, o Espírito Santo está aqui dentro. Então não vai vir a resposta, já está aqui. É por isso que a palavra de Deus diz, e essa mensagem, tem pessoas que não entendem aquilo que os olhos não viu, ouvidos não ouviu, nem chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado. Está vendo? É o que Deus tem preparado lá no céu.
Não pode ser, obviamente que no céu tem coisas que nós não vimos, obviamente tem coisas que nós não vimos, não chegou no coração do homem, sentimentos lá, tem no céu, realmente, mas o texto não quer dizer isso. O texto está querendo dizer, só continuar o texto, vai dizer o seguinte: mas Deus nos revelou por meio do teu Espírito o mistério que estava oculto, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi revelado por meio do Espírito Santo. O melhor de Deus não vai acontecer, o melhor de Deus já aconteceu. Jesus Cristo, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. É por isso que 2 de Pedro, capítulo de número 1, olha lá o que diz 2 de Pedro, capítulo de número 1. Vamos lá. Só coloca o capítulo número 1 e depois eu falo o verso. Achou? Isso aí, maravilha. Versículo de número 3. Olha lá o que o texto diz. Por isso que diz assim, ó: pelo poder de Deus nos foram concedidas, não vão ser, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essas coisas não serão concedidas. Presta atenção aqui, o que eu quero dizer para você aqui, ó, crente em Jesus Cristo, vocês amados do Senhor, tudo aquilo que eu e você precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade, ou seja, para andarmos uma vida com Deus, tudo que nós precisamos, nós já possuímos. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó: você não é qualquer um. Faz tempo que eu estou dizendo isso, fala para ele. Fala para ele, você está em Cristo. Você já recebeu tudo o que você precisa. Aleluia. Preciso de cura, pastor, só olhar para a cruz, já está lá atrás. Preciso de libertação, pastor, só olhar para trás, Jesus Cristo. Preciso de bem-estar, nada me satisfaz, pastor. Preciso de prosperidade, então vai olhar para aquele que era rico, se fez pobre por amor de você e por meio da pobreza dele nos enriqueceu. Vai olhar para trás. Já foi concedida todas as coisas. Ele já nos concedeu. Ele já nos concedeu. Olha que texto lindo: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, meu irmão, preste muita atenção aqui, ó. Ao invés da sua boca ficar declarando o seu cenário que você está vendo, que a sua boca, primeiro que o seu coração creia, mas que a sua boca declare o que? O cenário que você quer ver. E o cenário que já possui, que você já tem, tudo já é nosso. Deus já concedeu para nós a vitória. Não comece a dizer, ó gigante, o inimigo está chegando, o inimigo grande, o inimigo está... Para! E comece a dizer, olha a ação de Deus na minha vida, Deus é poderoso, vai me dar mais um livramento, Deus é fiel, Deus está comigo, Ele não me deixa, não me desampara. Comece a regar a sua fé e não regar o problema ou o gigante. Você precisa declarar a palavra de Deus. Declarar na sua vida a palavra do Senhor. Declare aquilo que Deus diz a teu respeito. Então, meu irmão, a Bíblia, ela diz que quando nós recebemos a Jesus Cristo, por exemplo, nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. Amém? Amém, glória a Deus. Ele nos fez novas criaturas. Então, ao invés da sua boca declarar que você ainda é o velho homem miserável, a velha mulher perdida, miserável, para com isso. Faz um tempo nós estamos falando sobre nova criação. Comece a declarar quem você é. Eu sou novo agora. Eu já expliquei que esse novo no grego, kainos, esse novo não é um novo que você foi reformado. Surgiu alguém inédito que nunca tinha existido antes. Foi algo que estava no coração de Deus que veio agora a concretizar. Você, por isso que o texto vai te falar em Efésios capítulo 2, o versículo de número 10. Olha o que o texto vai dizer para os nossos corações. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. Aqui não está falando, meu irmão, quando Adão e Eva foi criado e Deus formou o homem à sua imagem e sua semelhança. Aqui está falando a respeito de quando nós nascemos de novo, pois somos feitura dele, criados em... Eu sou uma nova criação, eu não sou aquele cara antigo, eu sou uma nova criação, você é uma nova criação, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, espera aí um pouquinho, Deus viu um
monte de seres humanos estavam caídos, separados dele, e ele precisava de uma família. O que ele fez? Ele semeia o seu único filho, e ele colhe então agora uma família cheia de filhos com a sua natureza, nascidos de novo, perdoados, resgatados, justificados, prósperos. Aleluia. É isso que é você. Você é isso aí. Você é isso. Então você começa a confessar isso. Mas qual que é naturalmente o que acontece com os crentes? Alguns crentes, o que acontecem? Eles começam a declarar, eles erram e falam: olha que tal pessoa que eu sou. E aí xingam a si mesmo. Olha o que... Não. Você vai dizer: eu sou uma nova criação. Quando alguma coisa não dá certo, você não vai dizer: olha só, para mim sempre não dá certo as coisas, para mim sempre as coisas estão dando errado. Não, você não vai dizer isso. Você vai dizer o seguinte: ó, Deus age em todas as coisas para o meu bem. Se essa porta fechou, é que Ele tem uma coisa preparada para a minha vida. Pastor, mas eu preciso aprender muito sobre isso. Mas nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aprender. Mas é uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Posso ouvir um amém? Eu acho que não funciona. Então continua dessa forma sua, declarando palavras negativas, e nada vai acontecer mesmo. Mudou alguma coisa? Tem mudado alguma coisa? Não, tem gente que é orgulhosa que fala: não, para mim tem mudado, pastor. Não, tem coisas melhores para chegar. Eu quero confessar aquilo que a palavra diz que eu sou. Aleluia. Pastor, quais os motivos para eu confessar a palavra, pastor? Motivo de número 1, liberar a fé. Marcos capítulo 11, nós vamos lá para o versículo... deixa eu procurar o versículo aqui. Glória a Deus. Quando estão recebendo a palavra, eu estou animado para pregar essa palavra para os nossos corações. Aleluia. Marcos, vamos lá. Marcos, cadê você? Aqui, capítulo 11, versículo de número... Nós vamos para o versículo 20, vamos lá, 20 a seguir. Glória a Deus. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Que figueira, pastor? A figueira que Jesus tinha amaldiçoado. E uma coisa interessante, Macarol e demais irmãos, que Jesus não disse: seja amaldiçoada a figueira, seja amaldiçoada. Jesus não disse isso. Olha a forma que Jesus amaldiçoou, Lucas Medrado: ninguém coma fruto de ti. Olha que declaração. Então, se ninguém mais vai comer fruto dela, quer dizer o quê? Já era. Então, por que você não olha para aquilo que está tirando a paz e fala: nunca mais vai tirar a minha paz? Quem está entendendo isso? Pastor, será pastor? Opa, coloca a sua fé em ação. Como? Declarando. Você percebeu que às vezes você declara coisa do tipo... Eu não sei se já aconteceu de acompanhar pessoas que não sabem discernir, não tire sarro, mas a esquerda com a direita. E ela sempre fala: eu não sei discernir a esquerda com a direita. Sempre que declara que não sabe discernir, diferenciar, vai continuar assim. Quem está aí? Pare de declarar: mas é verdade, pastor. Não, fala: eu sei diferenciar, eu sei o que é a esquerda e o que é a direita. Mas você não sabe, você é um mentiroso. Não, comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. Eu não sou um fracasso, eu sou um sucesso. Mas acabou de perder ali, acabou de cair ali. Isso não define. Quem me define não é uma coisa ruim que aconteceu. Quem me define é o que Deus liberou a meu respeito. Deixa eu falar, tem muita gente que está sendo governado, às vezes, por uma palavra. Eu não esqueço de uma frase antiga, de uma ilustração antiga, mas a ilustração era: por que o besouro, o besouro voa? Ele é pesado, aquela asinha é muito pequena para ele. Aí a frase é: porque ninguém disse para ele que ele não podia voar. Tem coisa que te amarra que você nem percebe. Que tal nesta noite, não na igreja, aqui na tua casa, bonitinho, quietinho, você chegar e começar: Senhor, existe alguma palavra que está me bloqueando
e que eu não estou percebendo? Porque às vezes você diz: porque eu sou dessa forma. Quem te diz que você é dessa forma? Às vezes é porque alguém te diz que você é desse jeito. Quem está entendendo isso? Eu vou começar a declarar coisas boas. Quem disse? Por isso que aqui nessa igreja nós declaramos: existe uma unção de expansão, de crescimento, de prosperidade, de bênção aqui neste lugar. Quem entra aqui vai sair abençoado. Quem entra aqui vai... Tem gente que não consegue levantar a mão ainda. Tem gente que não consegue. Quem entra aqui, eu vou declarar, então vou profetizar. Todos vão levantar as mãos e receber a palavra de Deus. Quando você olha lá, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Vamos lá. Então Pedro, lembrando-se, falou, lembrando do que? De quando Jesus amaldiçoou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Vamos lá. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Na tradução melhor é: tenha fé de Deus. Tenham fé de Deus. Qual é a fé de Deus? A fé de Deus é liberada. Ele viu trevas, ele diz: haja luz. A fé de Deus é assim que funciona. Ela libera. Ela não é como a nossa, às vezes, que fica guardada. Mas nós estamos ensinando, estamos aprendendo aqui. Estamos aprendendo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a fazer como Deus faz, a agir como Deus age. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem não é cabelo preto, olho azul, ou por aí vai. Não. Imagens são características de Deus. Deus ama, o homem ama. Deus tem, é isso. Característica moral. E semelhança significa o que, pastor? Eu gosto de uma definição que Miles Murrow trouxe. Semelhança significa agir como Deus age. Deus nos ensina a agir como Ele age. Ele age como? Ele age não com base no que Ele está vendo, mas com base naquilo que Ele crê, que Ele quer que aconteça. Jesus viu que a figueira, né? Estava sem fruto, estava com as folhas. O que Jesus fez? Ninguém coma mais fruto de ti. Ninguém mais. Não tem fruto? Não deu fruto? Não vai, ninguém vai. Amaldiçoou. Para que, pastor, Jesus fez isso? Amaldiçoou uma figueira. Por quê? Para ensinar eu e você. Uma figueira precisou secar para que eu e você floresça. Quer que eu melhore isso? Jesus Cristo teve que ir para a cruz para que eu e você se tornassem novas criação, novas criaturas. Jesus diz: tenham fé de Deus. Fala para quem está do teu lado, fala: tenha fé de Deus. Fala para ele. Pode ser muito racional. Não, porque não tem como, pastor. Não tem como um corvo trazer comida, pastor. Não tem como. Libera. Liberar o que está vendo é muito fácil. É muito fácil chegar para alguém que canta muito bem e falar: você vai cantar, hein? Um dia eu estava num culto e vi ele dado como pastor, né? E estava lá profetizando para a Graciela. Ela falou: o que está acontecendo aí? Então, porque você sabe que é. Nem conheço o cara, nem sei de onde você gosta, né? Nem conheço o cara. Não, porque eu vejo você cantando. Mas você acabou de vê-la cantando. Profetizar é assim, é fácil, irmão. Eu quero ver, olhar para alguém que está lá, novo, convertido, no Medrado, camiseta preta, que ficar para fora da igreja, olhar para dizer: ei, jovem, se referindo a mim, o Senhor te escolheu do ventre da sua mãe e você vai ser profeta das nações. E isso aconteceu. E isso é profetizar. O profetizar, pode aplaudir a Jesus Cristo aí, fica à vontade. O profetizar, ele vai além daquilo que a gente está entendendo. É como Deus fez com Ezequiel naquela visão. Ezequiel 37, não vamos abrir não, nós estamos trabalhando esse texto. Ezequiel 37, que diz o vale dos ossos secos. O que Deus falou? Sequíssimos, né, irmão Antônio? O que significa sequíssimo no hebraico? Sequíssimos. Depois você faz aquela janta, dá tudo certo, viu? Pode ficar tranquilo. O que Deus faz? Ezequiel, o que você vê?
um vale de ossos sequíssimos. Era uma visão, não aconteceu de fato. Não foi literal. O que você vê? Um vale de ossos sequíssimos. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Tem gente que já está entendendo aqui o que Deus está falando. Profetiza. E ele falou ao vale: receba vida. Para, meu irmão, de ficar falando. Eu sou assim mesmo. Um ano na igreja e depois eu já não consigo mais, eu troco de igreja. Vai continuar sendo assim. Eu não consigo. Basta eu começar a trabalhar para Jesus, alguma coisa acontece, chega o diabo e vai acontecer assim. Não acontece. Eu vou falar para você, eu pego o meu salário e ele já cai morto. Vai continuar assim. Já cai falecido na conta. Vai continuar assim. Não vai sobrar, não vai sobrar. Por quê? Porque o homem se satisfaz do fruto da sua boca. O Glória parou nessa noite, né? O Glória deu aquela... eu sou complicada, diz a irmã. Não diga. Eu sou complicado, diz o irmão. Não diga. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou descomplicado. O diabo: seu cara de pau, cala a boca. Eu vou declarando até acontecer. Eu vou declarando até acontecer. Tem um cãozinho da minha mãe lá. O Alan conhece bem ele, né? Bem gordão ele assim, ó. Apelidado de... parece uma garrafa pet, assim, tão gordão que é. Cabecinha pequenininha, corpão grandão. Coitado, se esse cachorro está me ouvindo agora, me perdoa, brincadeira, não é? Mas minha mãe está assistindo. Beijo, mãe. Beijo do gordo. Meu irmão, aí, rapaz, esse cachorrinho lá no pescoço dele, um caroço no pescoço dele. E meu irmão, quem anda comigo, quem sabe, isso não é gloriar. Quem me conhece sabe. É por isso que eu tento passar isso para a igreja, acredite se quiser. Mas o caroço vai ter que sair. Em nome de Jesus, caroço, você vai sair. Em nome de Jesus, caroço, você vai sair. Vai sair, vai sair. O que aconteceu com esse caroço? Estou falando da quando minha mãe morava lá na outra casa. Saiu. Glória a Deus. De repente chega minha mãe, depois que ela mudou de casa. Estou meio chateada aqui. O que aconteceu, mãe? O caroço voltou. Muito crente faz o quê? Agora o inimigo vem mais forte. Agora o inimigo... Não, voltou? Vai sair de novo. Em nome de Jesus vai sair. Eu ia no outro dia, na outra vez que eu ia na casa dela, colocava a mão e o caroço estava lá. E eu disse: eu já disse que vai sair. Obrigado, Jesus. Na outra vez eu voltava, o que estava lá? O caroço. Eu já disse que... O caroço, eu não sei que você... Sabe que eu estou falando grego, caroço? Eu já te dei uma ordem. A gente perde a batalha porque a gente não vê aquilo que a gente declarou e a gente fala: não deu certo. Escute, teve uma mulher que ela estava orando 25 anos para o marido dela. E ela disse: 25 anos orando e ele só piorou. Só piorou. Como explicar? Oração feita de modo errado. Se toda vez ficar: Senhor, meu marido está cada dia pior, hein? Senhor, meu marido está cada dia... Olha, ontem ele estava ruim, hoje ele está de parabéns, está mais ruim ainda. Só vai ficar dessa forma. Por quê? Porque você tem que orar como de fato você é, como vencedor, amém? Toma cuidado às vezes com as suas declarações, nas suas orações, que acabam dando para o inimigo até a pinta de que ele está ganhando. Cuidado com as suas orações. Pastor, é igual o cara estava sendo assaltado. O assaltante veio e falou... Aí o cara começou a orar: Senhor, que esse assaltante não descubra que eu tenho 100 reais no meu sapato. Tira o sapato.
Cuidado. Você precisa orar como você é um vencedor em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso o glória tá pouca aí, né, meu irmão? Tem aqui o texto, né? Então vamos lá. Quantos têm a fé de Deus aí? Amém. Então começa a liberar. Versículo 23. Porque em verdade lhes digo que, escute, se alguém disser a este monte, olha lá, se alguém disser, tem que falar, a este monte, levante-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, ou seja, o monte vai sair. Qual que é o problema? Pastor, o problema está aí, pastor, é o não duvidar. Sabe quando você está declarando, lá no fundo você acaba duvidando. Por quê? Porque aí falta a convicção de fé. Falta a convicção daquilo que você entende na palavra. Existem 3 tipos de fé. A fé comum que todo ser humano tem. Todo pode aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, claro, na medida que ouve o Evangelho. Tem a fé como dom, uma fé emprestada de Deus. Deus, Ele empresta no momento certo. É o dom, 1 Coríntios capítulo 12. Mas tem uma fé que ela só desenvolve por meio do conhecimento da palavra de Deus, que é a fé como fruto. Se você pegar Gálatas 5, lá 22, vai falar sobre as obras da carne, vai falar sobre o fruto do Espírito. E uma dessa é um fruto, né, como se fosse uma mexerica, e tem os gomos, e um desses gomos aí é fé, que se desenvolve à medida que você conhece a palavra. Por que a gente tem fé para expulsar demônios, para curar os enfermos? Por quê? Porque eu me alimentei com a palavra a respeito desses assuntos. Quem está entendendo? Diga amém. Quando eu percebi que eu não tinha fé suficiente para crer numa vida confortável, próspera financeiramente, quando eu via que eu tinha algumas crenças de que aquele versículo no livro de Provérbios que diz: não me dê muito para que eu não me orgulhe, não me dê pouco para que eu não roube, Senhor, então nunca eu ia conseguir romper, porque eu sempre acreditava que quem tem muito vai se desviar, quem tem riqueza vai se desviar. Eu falei, o diabo está me enganando aqui. Comecei a ouvir mensagens, comecei a ouvir pregações, e a minha fé nessa área de finanças, ela foi exercitando. Quem está aí, quem está me ouvindo, diga amém. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, porém não basta ser dizimista e ofertante se a sua mente é travada. A sua mente precisa ser transformada pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz para os nossos corações: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, ou seja transformada a sua mente. Para quê? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste muita atenção aqui, crente. Se você não transformar a sua mente, isto é, se você não moldar a sua mente como Deus quer que você pense agora nessa nova vida, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver uma vida, se você não transforme a mente. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba e diga: eu sou abençoado em nome de Jesus. Pastor, quais os motivos de eu confessar a palavra, pastor? Liberar a fé, manter a minha mente sempre pronta, e mais, para você não se esquecer de quem de fato você é, agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Querido irmão, só algumas coisas aqui, o que a Bíblia diz para aqueles que estão em Cristo Jesus, para a gente correr, né, aqui por causa do nosso tempo. Mas, por exemplo, a Bíblia vai falar que nós, agora, por estarmos em Cristo, não há condenação nas nossas vidas. Eu não estou condenado, você não está condenado, porque você está em Cristo Jesus. Essa é a sua declaração. Essa é a sua declaração. Você não pode viver, até quando vai viver uma vida olhando para o passado, para aquilo que aconteceu no passado, dos erros do passado, e deixar com que isso trave você? Não. Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, não há condenação, melhor dizendo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que você vai declarar ao seu respeito. Pai, na oração você vai dizer: Pai, não vai dizer: Pai, eu estou me sentindo condenado. Não, você vai dizer: Pai, eu agora fui salvo pelo amor
de Cristo Jesus naquela cruz, não há condenação na minha vida, Pai, obrigado, não há condenação na minha vida. Você vai ver esse sentimento saindo, indo embora, batendo em retirada, talvez até no outro dia de manhã. Também a palavra de Deus vai dizer que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Está tudo aqui, está tudo aqui. Não precisa abrir o texto, mas tem aqui o texto se você quiser. Deus age em todas as coisas. É isso que você tem que declarar. Não é porque, eu estou sempre repetindo, não é porque a porta fechou, você diz, está vendo, eu sou um fracasso. Ou se alguma coisa aconteceu, está vendo, para mim nada dá certo. Não, se fechou, qualquer coisa que aconteceu, opa, Deus age em todas as coisas para o meu bem. É isso. Há quem diz que o dono lá, do Walt Disney lá, diz que ele foi demitido porque faltou criatividade. Se isso não for verdade, se for verdade é muito legal para você ver, demitir o cara que, como que falta criatividade, quem ele se tornou, mas precisou fechar aquela porta para ele se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. Tem coisas que parece que dão errado, para quê? Para você entender que tem coisa de Deus muito maior para acontecer. Então não reclame, não murmure, simplesmente declare, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo parte do maior propósito de tudo, que é estar com Deus. Imagina só, pode aplaudir a Jesus, Deus é fiel. Imagina só se José, quando você está aplaudindo, é a palavra que você está aplaudindo, viu? Pode ficar em paz. Quando José, ele foi vendido como escravo, quando José foi acusado, quando José foi para a prisão, tantas coisas aconteceu com José. Esse é o maior resumo desse texto, que Deus age em todas as coisas. Eu me lembro quando eu estava no outro ministério, na outra igreja, eu fiz parte de 2 igrejas só, né? A igreja onde eu batizei e a nossa igreja. E eu me lembro que eu estava pregando e não estava esquisito, estava ruim, você via que não estava sendo bem recebido. E eu liberei uma palavra: se vocês não me recebem, Deus me levará um povo que vai me receber. E isso aconteceu. Precisa fechar às vezes algumas portas para Deus cumprir aquilo que Ele tem. Então quando alguma coisa acontecer, não pense, me mandou embora porque eu não sou ninguém mesmo, eu não sirvo para nada. Não, para disso. Você é filho de Deus, programado para vencer, cheio da graça, cheio da unção. Você é a nova criação agora. Aleluia. Aí em 2 Coríntios vai dizer também que nós somos novas criaturas. Aí vai dizer também que nós somos justiça de Deus. Olha quanta coisa, nós somos justiça de Deus. Um dia um pastor recebe uma ligação e esse jovem confessa o seu pecado. E o pastor diz: você é de Deus, meu irmão. Pastor, eu cometi esse pecado, eu sou um miserável, um pecador, eu sou isso. Aí ele falou: viu, você pode levantar a mão para o céu e dizer, eu sou justiça de Deus nessa terra? Pode dizer isso. E ele levantou. Um testemunho que eu ouvi de uma pessoa presa em maconha, e ele foi confessando: eu sou justiça de Deus nessa terra, sou justiça de Deus nessa terra, sou justiça de Deus nessa terra. E ele foi liberto para a glória de Cristo Jesus. Porque quando você libera, você molda a sua mente para aquilo que você é. Você não pode se esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criação agora. Você não é um homem que murmura, que chateia por pouca coisa. Você é agora nova criação. As coisas vão dar certo para a minha vida. Esse ministério será um sucesso a cada dia, em nome de Jesus. Lá atrás, quando eu estava lá na Vila São Luís, eu já falava: vamos ter sala para as crianças, e pá. Hoje estamos vivendo isso, e agora nós não para não, meu irmão, tem que profetizar direto. Vamos ter mais salas para crianças, vamos ter ar-condicionado, vai ser tudo uma bênção para a glória de Cristo Jesus. Tínhamos uma caixinha de som só, com um microfone só, agora tem bastante caixa para a glória de Cristo, e tem muito mais ainda para acontecer na nossa vida. Já porque Cristo já veio, já resolveu o maior problema que eu e você não conseguiria resolver. Agora, meu irmão, Ele não vai negar outras coisas. Eu creio que nós estamos em crescimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu declarar aí para quem é empresário da nossa igreja: você que é empresário, vai chegar cliente demais da conta. Você que é funcionário, teve um dia aí que eu estava liberando que ia ter aumento de salário. Quem lembra disso aí?
Estava liberando. E nossa, mas que é isso? Que é isso? Que um monte de gente recebeu aumento de salário. Um monte de gente. Você vai olhar no espelho e você vai falar: eu sou produtivo, sou uma bênção. Glória a Deus. Então você vai orar o quê? Você não vai orar os seus sentimentos, você vai orar a palavra, amém? Senhor, obrigado, eu sou nova criação, eu fui perdoado em Cristo Jesus, eu sou próspero. Pastor, mas e os meus problemas, pastor? A gente não tem que abrir o coração para Deus? É claro que você deve abrir o seu coração para Deus, mas ore a resposta, não ore o problema. Eu vou repetir: ore a resposta, não ore o problema. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e Deus suprirá todas as minhas necessidades, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Comece a declarar isso. Deus vai suprir, Deus vai suprir. Obrigado, Senhor, por suprir as minhas necessidades. Obrigado, Senhor. Quem está entendendo aí? Porque não vai adiantar você ficar falando que não vai dar certo. Comprei uma pizza, vou entrar no vermelho. Não vai entrar. Você vai comprar a pizza, mais outra pizza, e vai chamar o pastor. Você acha? Tinha que deixar uma aqui, né? Quem está assistindo fala: nossa, pastor Pitoncho. Fala para quem está ao teu lado, fala assim: que Deus revele ainda mais essa palavra no teu coração. Fala para ele. Glória a Deus. Nós vamos pedir, amém? Deus, meu irmão, a gente tem algumas coisas assim que a gente fica pensa tudo errado. Não, porque pastor, porque pedir. A palavra de Deus diz: pedir e vos será dado. Deus vai ouvir. Sabe nessa lição aqui da figueira? Vamos lá no versículo 23, fazendo um favor. 11:23 de Marcos, e a gente já vai encerrar já. Vocês vão ganhar uns bombons. Tem bombom aí, guerreiro? Aí? Vão ganhar uns bombons então. Quem me procurar. Essa palavra tá boa, né? Tem um bombom e tem uma boa. Palavra boa é essa. Porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, eu vou declarar no nome de Jesus que você não vai duvidar mais. Pastor, vai ser mágica? Não vai. Você vai pegar, vai ouvir a palavra, vai crer na palavra, não tem dúvida. Quando a palavra de Deus vem, a fé vem, o medo sai pela porta dos fundos, meu irmão. Levante, alguém disser a este monte: levante-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Eu preciso contar uma coisa. Posso contar antes de terminar? Posso ou não posso? Eu faço programação de rádio lá no outro quarto. Tem o quarto meu e da minha esposa, mas tem outro quarto, e eu faço live lá. Faz tempo que eu não faço, aleluia, mas vou voltar, fica tranquilo. Hoje eu recebi uma mensagem: pastor, cadê as lives? Faz tempo, vai voltar, em nome de Jesus. Mas eu faço programação de rádio, faço live, tudo naquele quarto lá. E eu lembro quando eu fazia as lives, estava fazendo segunda, terça, quarta e quinta, meu irmão, aquele calor que eu tenho que fechar tudo, né? Você fecha tudo, tranca ali, para quê? Para o som não. Senão você está falando ali: estamos aqui na rádio, os cachorros lá, não adianta. E aí então você tem que fechar tudo ali, e aquele calor. E aí, meu irmão, eu posso contar essa experiência para você? Posso contar? Ok. E eu disse: bom, se eu ensino, eu preciso botar em prática. Graças a Deus eu boto em prática, mas eu não vou comprar esse um ar condicionado. Eu não vou comprar. Eu vou botar em prática, eu vou pedir para o Senhor. Gente, tem gente que está esperando pedir só quando alguma coisa grande aparece. Aprenda a pedir as coisas pequenas, exercitando. Ninguém vai na musculação aí, vocês que são os irmãos fitness, né? Os caras aí, o Tom aí, 50 quilos no supino cada lado. Não adianta ir lá e querer pegar 30 de vez, que você não vai, irmão. Você começa com 5. Tem um irmão nosso aqui que tentou levantar. Lá, ele sabe o que eu vou falar dele. O Lucas Medrado tentou levantar um peso grande, a barra ficou aqui, ele pregou. Ficou rolando a barra. Quase morre, tá amarrado aí, André. Você quase fica sem seu príncipe aí. É nada, quase morreu, nada, tá na benção.
Mas você começa devagar, você entendeu? Você começa levantando um pezinho, né? Um pezinho, vai devagar. Gente, aí a fé você fica: ah não, bicho, a hora que estiver na UTI eu oro. Tá amarrado, rapaz. Começa a orar por uma dorzinha de cabeça que você tem. Começa a praticar a sua fé aí na coisinha pequena que você tem. Um dia eu estava tomando banho, já volto no testemunho do ar. Estava doendo no meu braço, tomando banho. E eu falei: dor do céu, dor do céu. Dor do céu, não vou nem falar nada para você. Sem brincadeira, a dor sumiu naquela. Tô falando, irmão. Tô falando. Aí eu falei: vou botar em prática. Dobrei o joelho. Eu gosto de dobrar o joelho para fazer uns pedidos. Falei: Senhor, obrigado pela condição que o Senhor deu. O Senhor passar o cartão lá, eu vou pagar, mas eu não vou comprar não, Senhor. Eu peço para o Senhor um ar-condicionado aí para esse quarto, para eu fazer as lives e ficar aqui na bênção. Em nome de Jesus, amém. No outro dia o ar não apareceu. Não apareceu. Aí no outro dia eu não fiz. Dobrei o joelho de novo: Senhor, então, Pai, eu peço aqui um ar-condicionado. Não. Aí chega no outro dia, terceiro dia: Senhor, eu estou aqui novamente, peço um ar-condicionado. Gente, Jesus ensina que quem faz isso é os pagãos. Eles acham que por repetições Deus vai ouvir. Não. No primeiro dia eu pedi, sim ou não? Sim. Segundo dia eu disse: obrigado, Pai, estou vendo o ar aqui, ó. Glória a Deus. Sem brincadeira, Senhor, estou vendo o ar aqui, glória a Deus. E sabe, você começa a imaginar: glória a Ti, Senhor, obrigado pelo ar, mas o ar não chegou. Senhor, obrigado pelo ar, mas o ar não chegou. Pai, obrigado, mas na minha fé eu já estava contemplando que aquele ar, como se aquele ar tivesse chegado. Tem gente que está entendendo aqui o que eu estou ministrando. É por isso que nós vamos ter aqui, no nome de Jesus, uma enxurrada de testemunhos de milagre neste lugar. Porque você aprendeu a ficar pedindo e não chegou, deu errado, Deus não ouviu, não é vontade de Deus. Não, você agora vai aprender. Pega essa aqui, meu irmão. Você vai aprender a pedir com fé e esperar, confessando a palavra confiantemente. Ora, macho. Querido irmão, eu não sei quantos dias depois, eu só sei que hoje eu fiz a programação lá, geladinho. Só o ar que é gelado, porque a programação é quente. Quem está ouvindo sabe que o fogo pega. Glória a Deus. Escute isso e eu finalizo. Tinha que ler aqui alguma coisa? Ah, é verdade, tem que ler. Ajuda aí, filhinho, Nata. Ajuda, Nata igual que eu imito o Valdemiro. Vamos lá no versículo 24. Por isso Jesus Cristo disse: digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Se você crê que já o recebeu, assim será com vocês. Aplauda que nem crente aí, irmão. Isso é para Deus, é para Ele, não é para mim. Aleluia, pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Fala para quem está do lado, para a gente finalizar. Fala assim, ó: pediu para Deus, já agradece, já recebeu. Porque tem crente que está orando e está anulando a sua oração. Eu vou contar uma que não deu certo. Posso contar? Ai, pastor, agora que a gente estava voando, você vai trazer a gente por... Não é. Mas eu vou te mostrar o que é convicção. Eu precisava ir embora, estava na casa da minha mãe, precisava ir embora. No outro dia tinha que acordar cedinho. Eu não estava no ministério ainda, mas eu era um crente. E aí aquela chuva, eu de moto, falei, nossa, dobrei o joelho, fiz até daquela rebuscada na voz: Senhor meu Deus, amantíssimo. Aí eu, Senhor, por favor, pai, preciso amanhã acordar cedinho, faz parar essa chuva para não... Em nome de Jesus, já te agradeço, pai, muito obrigado, Senhor, já te agradeço. E a chuva,
E eu fui agradecendo. Peguei a moto e fui. Cheguei ensopado em casa. Mas eu fui. Não recuei. Eu fui. Não recuei. Eu fui. Escute, a fé não retrocede. A fé sempre avança. Tive alguns testes de fé para chegar até onde eu cheguei aqui. Tem muita coisa pela frente, amém? Mas até onde eu cheguei tive alguns testes de fé. Vamos ver se esse menino mesmo quer o que ele está fazendo. E permanecer firme. Ei, vem pastorear a minha igreja. Ei, tem um trabalho com bom emprego, bom salário para você. Firme, fé, convicto naquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Homem e mulher determinada, homem e mulher determinados, sabe o que vai acontecer? Vai viver algo poderoso. Então, se alguém está aqui e não entendeu tantas investidas que o inimigo tem lançado contra você, é porque você tem uma obra linda para Deus realizar na sua vida. Só vai, só avança, só continua. Tem coisas que só os perseverantes irão viver. Se coloca de pé no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Nós declaramos na nossa igreja batismo com o Espírito Santo. Nós declaramos batismos nas águas. Nós declaramos na nossa igreja pessoas crescendo, avançando, sendo sarada, sendo curada. No nome de Jesus nós declaramos renovo de Deus hoje. Nós declaramos unção de Deus vindo sobre vidas de pessoas aqui nessa noite. Nós declaramos agora no nome de Jesus poder de Deus tocando em nossas vidas agora.